sempre. A paz do Senhor, meus pequenininhos da sala do Jardim de Infância. Vamos para mais uma lição da nossa EBD com a tia Elaine. Como eu prometi para vocês, até voltar tudo ao normal lá nas salas da EBD, nós vamos gravar as aulas. Tia Elaine vai gravar as aulas sempre que possível e enviar para o grupo para os pais colocarem para vocês assistirem. Tudo combinado? Então, combinado, vamos começar a nossa aula e começamos com oração. Minhas mãozinhas assim bem juntinhas, só para falar com Jesus. E bem quietinho, eu fecho os olhinhos e só penso em Jesus. Papai do céu, muito obrigado por este dia que tu nos concedestes. Obrigado pelo papai, pela mamãe, pelas tias da igreja. Obrigado, Senhor Jesus, porque tu tem nos protegido. Pai, continua sempre no controle das nossas vidas, porque nós temos fé que tudo isso vai passar. Continua conosco, abençoa a nossa aula de hoje, em nome de Jesus. Amém! Boas-vindas, bem-vindos são boas-vindas para vocês. Aleluia, boas-vindas, bem-vindos são. Venham, venham outra vez. Que maravilha! Muito bem, venham sempre para assistir a aula da EBD, porque é muito importante, hein? E hoje nós vamos ver a lição de número 9. Isso mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está quase terminando o trimestre. Então, fica aí com o olhinho bem aberto, pega a sua Bíblia, porque vai começar a nossa aula. Antes, nós vamos louvar somente um pedaço do hino, que vocês já vão descobrir de quem eu vou falar hoje. Vocês vão descobrir porque a música fala do personagem da história, tá bom? Vamos lá! Qual é a música? Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Ouviu a voz de Deus. Não desprezem as crianças. Isso mesmo. Não desprezem as crianças. Não desprezem as crianças, porque elas são de Deus. Olha que maravilha! Então a nossa história já falei. Fala de Samuel. E quem era Samuel? Depois eu digo para vocês. Antes, chama o papai, chama a mamãe, que agora é hora deles ajudarem a você. Por que, Elaine? Porque é o momento da nossa ofertinha. Viuvinha, pôs na caixinha as moedinhas, o seu melhor. E quem oferta com alegria, junta ao tesouro muito maior. Jesus se agrada da ofertinha da criançada, das moedinhas, fazendo assim. Tirlim-tim-tim, 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 tirlim-tim-tim. A oferta vai caindo dentro da caixinha. Tirlim-tim-tim, tirlim-tim-tim. Eu quero coração igual da viuvinha. Eu fazendo coração, tenho um coração bem aqui. Então, chama o papai, chama a mamãe, que você pode sim ofertar, mesmo não estando lá na igreja. Você pode sim dar a sua oferta. Chama ele, pede para ele entrar no site da IEADERD, da Assembleia de Deus, e descobrir as várias maneiras que tem de dar a nossa oferta. O dízimo nesse momento é importante, tá bom? Agora nós vamos falar sobre o quê? O título da nossa lição de hoje, a lição de número 9 da sala do Jardim de Infância. O que é que fala? Vou falar agora. Presta atenção aqui que vai passar para vocês. O título da lição é O Amigo que Ouviu a Voz de Deus. Isso mesmo, falando novamente. O amigo que ouviu a voz de Deus. E quem era esse amigo? Vamos descobrir na nossa história. Eu já falei.
E aí? Vamos lá? Me digam. Abram os seus ouvidos. E o versículo de hoje, pega agora a sua Bíblia, porque vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Isso mesmo, o momento da palavra. Pega a Bíblia, tia Helena espera. E aí, já pegou? Bora, alunos do Jardim de Infância. Pega a Bíblia, abra a sua Bíblia. Aqui, ó. Aonde? Jó. Isso, no livro de Jó, capítulo 33, que é o número grande, versículo 14. Exatamente. Jó, livro de Jó, capítulo 33, versículo 14. E o que nos diz? Abra os ouvidos, olha aqui a orelha, olha aqui o ouvido bem grandão. É para vocês ficarem bem atentos, porque o nosso versículo fala aí, ó. Deus fala de diversas maneiras. Jó, capítulo 33 e versículo 14. Abre os seus ouvidos, porque nós vamos repetir, falando o livro, falando o versículo e o livro novamente. Ok? Combinado? Vamos lá. Jó, capítulo 33 e versículo 14, nos diz: Deus fala de diversas maneiras. Jó 33, versículo 14. Amém! Agora, tia Elaine vai usar aqui, ó. Abra bem os seus ouvidos, porque agora chegou o momento da História! Isso mesmo! O momento da história, o momento mais esperado por vocês. A nossa história de hoje nos fala sobre uma vida de um menino muito interessante, viu? Abra os ouvidos, porque Deus vai falar com vocês. Abra bem os seus ouvidos. O título da lição de hoje do Jardim de Infância é O Amigo que Ouviu a Voz de Deus. E que amigo era esse? Vamos descobrir. A história se passava há muito tempo atrás, antes mesmo de Jesus. Isso mesmo, antes do nascimento de Jesus. Existia uma mulher que se chamava Ana e ela não tinha filhos nenhum. Então, Ana era casada com Eucana. Isso, e ela não tinha filhos. Até que um dia ela chorou. E Deus lhe concedeu um filho. E ela colocou o nome dele de Samuel. Isso! O nome do filho era Samuel. Olha aí a imagem. Ana, Eucana e Samuel. Só que Ana, quando ela estava grávida, aliás, antes de ela ficar grávida, ela fez um voto ao Senhor, tipo uma promessa, e disse que se Deus permitisse que ela tivesse um filho, então ela ia consagrar ele ao Senhor para ficar entregue lá no templo, onde ela ia todos os anos na cidade de Siloé, ia todos os anos orar lá no templo, onde tinha o sacerdote Eli. Muito bem. Inclusive, eles se conheceram lá. E durante essa promessa, ele ficou sabendo. E Ana ficou grávida. Com um tempo depois, Deus cumpriu a promessa na vida de Ana. E Ana teve um filho. E o nome dele era Samuel. E quando Samuel parou de mamar, o que Ana fez? Ana foi até o templo junto com seu esposo Eucana, para entregar o menino para ser criado e servir no templo com o sacerdote Eli. Ana e Eucana eram muito tementes a Deus e eles sempre costumavam orar e ensinaram a Samuel viver, depender somente de um Deus e acreditar somente num Deus vivo. E Eli também ia ensinar as coisas do templo, como cuidava da casa do Senhor, como cuidava das coisas que tinha na casa do Senhor, como eram os cultos, as reuniões que eram feitas lá. Tudo isso
durante o tempo que ele estava lá com o sacerdote Eli. Isso Samuel era criança, exatamente, criança. Por isso a história fala que é o nosso amigo, porque você é criança. Então Samuel, vocês sabem, nós conhecemos várias crianças que tem o nome de Samuel. E quem não tem nenhum amiguinho lá que conhece, que tem o mesmo nome de Samuel? Pois é, então por isso que fala que é o amigo. E Samuel era criança ainda quando foi entregue no templo. E certa vez, os filhos do sacerdote Eli, eles estavam muito desobedientes, eles desobedeciam a Deus, não queriam saber do Deus único, Deus verdadeiro, e eles faziam tudo de errado, pecavam. O sacerdote Eli não falava nada, não reclamava, não cuidava bem dos seus filhos, não advertia, como a própria Bíblia nos diz. Quando nós fazemos alguma coisa errada, o papai e a mamãe não reclamam? Pois é, isso é o que os pais têm que fazer. E o sacerdote, ele não estava fazendo isso. Então, os filhos dele estavam fazendo um monte de coisa feia, um monte de coisa errada. Então, Deus precisava avisar ao sacerdote Eli o que ia acontecer se os filhos continuassem a fazer essas coisas erradas. A continuar pecando. E pecado é feio. Pode praticar o pecado? E pecado é o quê? Tudo que eu falo, penso e faço que não agrada a Deus. E eles estavam fazendo tudo isso, falando, pensando, fazendo um monte de coisa que não agradava a Deus. Tranquilamente. E o sacerdote ele no quarto dele e Samuel no quarto dele. De repente, Samuel escuta: Samuel! Samuel! Isso mesmo. Samuel pensou que era o sacerdote Eli. Então ele se levantou com a lamparinazinha, foi até o sacerdote Eli e disse: Fala, Senhor, fala, o Senhor me chamou? E o sacerdote Eli: Eu não te chamei, Samuel, volte, vá dormir, você deve ter escutado, deve estar sonhando. Pois é, Samuel voltou para o seu quarto e voltou a dormir. E o sacerdote Eli também. De repente, Samuel escuta novamente: Samuel! Samuel! E ele levantou-se e foi lá novamente, lá no sacerdote Eli. Fala, o senhor está me chamando? E o sacerdote Eli entendeu na mesma hora que não era um sonho. Ele sabia que Deus estava querendo falar com Samuel. Então ele disse: Volte, vá se deitar, não estou lhe chamando. Mas quando você ouvir novamente, você pode dizer assim: Fala, Senhor, o teu servo está ouvindo. Samuel voltou, se deitou e escutou novamente a voz: Samuel, Samuel. E ele escutou novamente e ele disse, fez igual o sacerdote falou. Ele se levantou, ficou sentado e disse de olhos fechados: Fala, Senhor, o teu servo está ouvindo. Então Deus falou com Samuel todo o recado para dar ao sacerdote Eli. No outro dia de manhã, logo o sacerdote sabia que Deus tinha falado com Samuel pela primeira vez. Isso foi a primeira vez que Deus falou com Samuel. E Samuel ainda era criança, assim como você, aluno do jardim de infância. Então, será que Deus só fala com Samuel? Não, Deus fala, como disse o versículo, de várias maneiras, de diversas maneiras. Então, é só a gente, ficar com os nossos ouvidos bem atentos. Então, olha só. Ele pegou e foi perguntar a Samuel o que Deus tinha falado para ele. Samuel, então, falou o recado que Deus tinha mandado, que era por causa dos seus filhos, da desobediência dos seus filhos. Deus falou com Samuel, ele ainda sendo um menino, apenas uma criança. Então, que você, aluno do Jardim de Infância, possa acreditar
que mesmo você sendo criança, pequenininho, pode ouvir as várias maneiras que Deus tem para falar conosco, tá bom? É isso mesmo, crianças. Deus fala com Samuel e Deus fala com você da mesma maneira. Olha que maravilha! Então, que nós possamos ter aprendido na aula de hoje que não precisa ser grande para escutar a voz de Deus. Deus fala independente da nossa idade, seja a gente grande ou pequeno. Deus, ele fala e continua falando por toda a nossa vida. Basta apenas ficarmos de nossos ouvidos atentos a ouvir a voz do Senhor. E como é que eu faço isso, Tia Elaine? Lendo a Bíblia, porque Deus fala através da sua palavra. Como é que eu faço, Tia Elaine? Agora eu não posso ir para a igreja. Assiste os cultos virtuais, assiste as aulas da EBD, da Tia Elaine ou de outra tia, mas sempre está conectado, vendo tudo relacionado a Deus, porque Deus vai falar com você, porque ele não só apenas fala com Samuel naquela época, não, Deus ele não muda, ele falou com Samuel e ele fala com você. Precisa somente o ouvido estar bem atento, bem aberto. Vocês precisam ficar silenciosos quando entrar no quarto e for falar com Deus, porque ele vai falar com você. Amém? Que você possa ter aprendido que Deus fala de várias formas, seja com louvor, seja através da sua palavra, seja através dos cultos virtuais, da aula da EBD, de várias formas Deus vai falar com você. Basta que você procure escutar a voz de Deus, mesmo estando em casa. Combinado? Deixa o joguinho um pouco de lado e vai ouvir a voz de Deus, porque Deus tem muita coisa para falar com você, porque Ele é seu amigo, porque Ele te ama, porque Ele é maravilhoso e é nosso Pai, conselheiro bondoso. Amém? Vamos só repetir o título da nossa aula, que é O Amigo que Ouviu a Voz de Deus. E o nosso versículo em Jó 33:14, que diz: Deus fala de diversas maneiras. Jó 33:14. Vamos orar para agradecer a Deus por mais essa aula na sala do Jardim da Infância. Senhor Jesus, Pai de infinita misericórdia, obrigado por mais essa lição. Obrigado, Senhor Jesus, porque assim como tu falastes com o nosso amigo Samuel, tu falas através de qualquer coisa hoje. Pai, seja através da tua palavra, seja através de um louvor, dos cultos virtuais que estão sendo feitos. Senhor Jesus, cria dentro do meu coração o desejo de sempre buscar a tua palavra, sempre ouvir a tua voz, independente de estar na minha casa ou não. Me faz ter vontade de ouvir a tua voz, lendo a tua palavra, adorando a ti, louvando a ti e escutando sempre as lições da EBD. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém! A paz do Senhor, crianças. Fiquem com Deus. Tchau!